nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O tópico de hoje é estabilidade condicionada, onde o Lama diz: quando praticamos meditação silenciosa, podemos entrar em estados de grande serenidade, tranquilidade e paz. Diz-se que quando os praticantes chegam a certo nível, a experiência cíclica, a experiência do mundo, perde o apelo. Porque quando as pessoas meditam, sentem tamanha paz, serenidade e estabilidade que têm vontade de não retornar às suas atividades. Essa experiência de grande felicidade não é definitiva, porque quando o praticante interrompe a meditação e retorna ao mundo das relações, a sensação acaba. Então vejam, pessoal, que o tema é estabilidade condicionada, né? Ou seja, é uma estabilidade que depende de uma condição específica. Ela é, portanto, dependente, é vinculada a uma condição específica, ela é subordinada, sujeita a uma condição específica. O que quer dizer isso? O Lama aqui está falando justamente da meditação formal, né? Ou seja, aquele momento em que nós procuramos nos sentar em silêncio, né, de acordo com aquelas instruções de postura de meditação, né, de postura de mente e de corpo para a meditação. Então é a partir daí que surge, né, quando o praticante pratica isso com perseverança, com regularidade, é a partir daí que vai surgindo um estado de estabilidade, né, que nós podemos traduzir por um estado de paz, né, um estado de serenidade, um estado de tranquilidade. E essa tranquilidade e essa paz, elas são de tal maneira deleitosas, né, que o Lama diz aqui que o praticante, quando atinge um nível um pouco mais alto, um pouco mais elevado, um pouco mais profundo de absorção meditativa, ele não quer mais nem levantar, porque ele sabe que ao levantar, como essa paz, ela é uma paz condicionada, ele sabe que ao levantar, né, ou seja, ao desmanchar essas condições em que essa paz se sustenta, ele vai voltar ao mundo das relações e sua mente vai voltar a operar a partir de um modo mais automático, de um modo mais vinculado ao karma, né, de um modo mais determinado por nossos hábitos e marcas mentais que vêm de inúmeros e inúmeros renascimentos anteriores, né? Então, aqui o Lama nos introduz à prática da meditação formal, mas já chamando a atenção para o fato de que ela não é a iluminação, porque a iluminação é quando esse estado de serenidade se estabiliza de maneira não condicionada, ou seja, de maneira independente. O que significa isso? Significa que é um estado de paz que independe da circunstância de estarmos ou não meditando. Ou seja, é um estado que permanece depois que nos levantamos de nossa meditação. É um estado que permeia, né, quando atingimos o estado iluminado, é um estado de paz que permeia todas as nossas relações, todas as nossas ações, todas as nossas atividades, todas as nossas falas. E aí o Lama segue, né, detalhando um pouquinho mais esse tema, né, da estabilidade condicionada, dizendo assim: pode surgir na mente a ideia de que o mundo está todo errado e de que o melhor seria ficar em meditação incessantemente, separado do mundo das relações. Então vejam, pessoal, que nesse estado de estabilidade condicionada existem armadilhas nas quais o praticante espiritual pode cair, né? Uma das mais perigosas é exatamente essa, né? É o praticante deixar que surja na sua mente a ideia de que o mundo é um mundo todo errado, é um mundo todo torto, né? É um mundo indesejável, vamos dizer assim. E isso é perigoso por quê? Porque isso, ao invés de acelerar o avanço no caminho, ele se transforma num obstáculo ao caminho. Por quê? Porque ele acirra a dualidade.
toda a finalidade do caminho é nós dissolvermos toda e qualquer visão dualista. E quando o praticante acha que o mundo lá fora, né, fora do estado de absorção meditativa, está todo errado e que o melhor é ficar por ali sentado e meditando pelo resto dos tempos, né, pela eternidade afora, ele caiu mais uma vez na prisão da dualidade, né? Naquela visão que opõe o mundo comum a um outro suposto mundo, né, que seria o mundo da absorção meditativa. Então o Lama vai nos chamar a atenção, quando ele continua aqui no texto, para o fato de que esta atitude é um obstáculo, uma interpretação equivocada. Na verdade, o objetivo da meditação é chegar a um equilíbrio que não cesse quando retornamos às atividades, né? Ou seja, o objetivo da meditação é que nós a pratiquemos até que alcancemos um estado de estabilidade mental que, mesmo depois que nos levantamos da meditação, ele perdura. Mesmo depois que nos levantamos da meditação, ele continua permeando todas as nossas relações e todas as nossas ações no mundo. E aí, agora, o Lama vai dizer também que o problema é que não meditamos de forma perfeita. A meditação imperfeita gera estabilidade a partir de estados mentais artificialmente produzidos. Mas não há verdadeira estabilidade natural e livre de qualquer construção. Deste modo, vê-se que os estados meditativos, por serem construídos, não são a solução para se ter paz. Isso é um ponto fundamental, né? Ou seja, a meditação, ela não é a solução para se ter paz, mas ela é o caminho para se ter paz. Ela é a prática indispensável e necessária para que possamos estabelecer uma paz definitiva em nossas mentes e em nossos corações. Então, o que o Lama está nos dizendo aqui, em resumo? Que nós, nesse início de caminhada espiritual, ou em determinado ponto de nossa caminhada espiritual, nós vamos precisar praticar essa meditação que nos leva a estados mentais de paz artificialmente produzidos. Ele chama a atenção. O que ele quer dizer com artificialmente produzidos? Produzidos a partir de determinadas causas e condições. Então, nesse começo, nós vamos só usufruir dessa paz interna, do deleite dessa paz interna, quando estivermos ali sentados em meditação. E vamos continuar vivenciando uma dualidade entre esse momento de absorção meditativa e os outros momentos em que estamos agindo com a nossa mente comum no mundo. Porém, o praticante que já está nesse estágio, ele já deu um passo importante, porque ele já está saboreando essa paz da iluminação. Naquele momento em que ele se senta, ele já percebe que realmente existe algo, né? Existe um estado de deleite interno que independe de circunstâncias externas, que podem ser adquiridas, né, ou que podem ser acessados a partir de uma postura mental que ele conseguiu construir nesse momento em que ele está concentrado, né, em silêncio, sentado, num estado de meditação. Porém, é importante também atentarmos para a afirmação do Lama de que esse não é ainda a nossa verdadeira estabilidade natural e livre. Por quê? Porque a nossa verdadeira estabilidade natural e livre é aquela que, como o próprio nome está dizendo, ela está naturalmente livre de qualquer condição. Ela não há a necessidade, não há a dependência de eu estar sentado em meditação para que eu usufrua dessa paz. Quando não houver mais essa dependência, então conquistamos a estabilidade mental, natural e livre, né? E aí o Lama segue dizendo assim: conseguir manter a meditação estável é muito raro e precioso. E apesar de frágeis e transitórias, a felicidade e estabilidade condicionadas surgidas da meditação têm efeitos positivos curativos. Então isso aqui é um ponto bastante importante. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Lama nos adverte que esse estado de paz conquistado apenas no momento da meditação é um estado transitório e artificial, mas ao mesmo tempo ele diz que é precioso. E é, entre outros motivos, porque ele é curativo.
Já existem hoje, inclusive, estudos científicos, né, da nossa ciência acadêmica, provando e comprovando os efeitos positivos da meditação na saúde física e mental, né? Ou seja, então a meditação, ainda que nesse momento da prática ela ainda seja um estado condicionado, entretanto ele é um estado condicionado que vai nos trazer mais saúde física e mental e, consequentemente, vai nos tornar mais fortes para que enfrentemos as dificuldades da vida com sabedoria e com fortaleza de ânimo, transformando todas as nossas circunstâncias cada vez mais em um aprendizado e em crescimento espiritual interior. E é por isso que o Lama, aqui na continuidade do parágrafo, ele vai dizer que, apesar de artificiais, né, essas práticas de meditação oferecem certa autonomia. Porque até então, ou seja, até antes de a pessoa praticar a meditação nesse nível, ela imaginava que a felicidade surgia na dependência de situações externas ligadas ao ganhar e perder. Mas agora, ele vê essa felicidade surgir de uma condição interna, administrável pela própria pessoa. Porque vejam, pessoal, isso aqui é muito interessante de nós guardarmos. Porque o que o Lama está nos dizendo aqui? Que quando nós chegamos nesse nível de praticar a meditação e de conquistar essa pacificação do nosso mundo interior naquele momento em que estamos sentados em silêncio, nesse momento nós já estamos percebendo de maneira direta que a nossa felicidade e a nossa paz não depende do que acontece no mundo externo. Porque naquele momento nós estamos sentados em silêncio, nosso corpo está imóvel e nossa mente está ali focada em um movimento da respiração, por exemplo, ou numa chama de vela, ou seja lá em que objeto for. Então nós estamos imóveis, nós não estamos fazendo nada e simplesmente a paz e a estabilidade interna brotam desse silêncio, brotam dessa imobilidade, contradizendo tudo aquilo que a nossa mente comum pensa sobre a vida, porque a nossa mente comum acha que para obtermos algo temos que fazer alguma coisa. Mas neste momento em que em que conquistamos essa habilidade de nos sentarmos em silêncio e de contemplarmos essa paz brotar em nosso interior, nós começamos a perceber que realmente não há nada a ser conquistado, não há nada a ser ganho, não há nada a ser perdido. Essa paz já habita em nosso interior e basta que criemos as condições adequadas para as condições internas, né, adequadas para que ela se manifeste. Ela se manifesta naturalmente. É muito interessante isso. E na sequência, o Lama vai concluir o ensinamento nos dizendo que, ainda que tenha apenas a experiência condicionada, limitada e impermanente da paz surgida de fatores internos durante a meditação, a pessoa reconhece que no mundo das experiências cíclicas, no mundo das relações, no mundo em que se ganha e se perde, ela nunca teve uma experiência de paz e felicidade com tal brilho e intensidade. Esta experiência, ainda que impura e imperfeita, produz um impulso importante para que o praticante aprofunde a compreensão do seu mundo interno. Seguindo este rumo, mais adiante, ele reconhecerá que seu mundo interno é tão grande quanto o universo ilimitado. Não terá mais a experiência de que meditar é delimitar seu interesse ao mundo interno, mas reconhecerá que o mundo interno e o mundo externo são efetivamente inseparáveis e que a compreensão de um leva à direta compreensão do outro. Isto permitirá a ele reconhecer melhor sua condição natural de paz e o ajudará a remover os obstáculos aparentemente externos que justificam a perda da experiência natural da paz. Então vejam, pessoal, que na conclusão do ensinamento, o Lama chama a atenção para o fato de que quando nós experimentamos na prática da meditação essa experiência de paz e felicidade intensas, né, que ele diz que tem um brilho e uma intensidade que nós não conseguimos
obter na nossa relação com o mundo externo, nós começamos a perceber que, apesar de artificial, né, apesar de essa paz e felicidade interna ser criada numa condição artificial, onde eu estou ali sentado em silêncio, com a mente concentrada em um objeto, meditando, apesar disso, ela já nos permite antever o que nos espera quando atingirmos a perfeição espiritual, quando atingirmos a completude da iluminação perfeita e insuperável. Então é como se nós estivéssemos, digamos assim, provando a comida, provando o prato, provando o manjar desse deleite iluminatório, né? Para que possamos então, através da nossa prática, chegar um dia a comer a refeição completa, ou seja, a atingir em plenitude esse estado de paz que não mais se dissolverá em nossas mentes e em nossos corações, né? É por isso que o Lama, na conclusão do texto, ele fala que a gente deve usar essa experiência da meditação, né, essa experiência do brotar dessa paz e dessa estabilidade no momento da meditação, para reconhecermos a nossa condição natural. Porque essa, por incrível que pareça, essa condição que surge no estado meditativo, essa felicidade intensa, esse brilho interior que surge no estado meditativo, ele é a nossa condição natural, né? O sofrimento, as aflições, as emoções perturbadoras, todas elas são construídas devido à nossa ação ignorante no mundo. Nós agimos no mundo ignorando todo esse nosso potencial interno, ignorando esse reino divino que Jesus diz que habita dentro de nós. Nós ignoramos que somos reis desse mundo divino interno. E a meditação aqui praticada desta forma, ela se torna justamente um vislumbre daquilo que somos, um vislumbre da nossa condição, que eu vou aqui mais uma vez relembrar, é a nossa condição natural, né? Por isso que num determinado ponto do caminho, nós não mais precisaremos fazer qualquer esforço para estarmos em paz, porque nós teremos nos conectado, em definitivo, com a natureza búdica, com a nossa natureza búdica, que é o nosso verdadeiro ser, que é a nossa verdadeira face. E ao nos conectarmos definitivamente com essa natureza búdica luminosa, nunca mais perderemos essa nossa experiência natural de paz, porque nos tornaremos independentes, nos tornaremos livres das influências aflitivas do mundo externo.